fazer uma investigação desde quando a gente tenta fazer desde o início da atividade, que ele começou a exercer alguma atividade laboral até os dias de hoje. Aí, uma sistematização para que nenhum aspecto relevante seja esquecido, por meio de algumas perguntas básicas. O que faz, como faz, com que produtos e instrumentos, quanto faz, onde, que condições, há quanto tempo, quanto se sente e o que pensa sobre o seu trabalho. Conhece outros trabalhadores e com problemas semelhantes aos seus? Às vezes, a partir dessa coleta de informações, você consegue chegar a outros fatores. Igual outro dia eu estava fazendo uma anamnese com uma paciente e ela tem um problema grave já de Lerdor instalado, ela tem uma tenossinovite e ela estava bastante fragilizada, chegou chorando lá no Sereste, foi chorando comigo para o consultório e ela pegou o celular e ela, eu quero te mostrar isso aqui. Uma gravação que ela fez lá no ambiente de trabalho da chefe dela falando barbaridades com os trabalhadores. E aí vira para mim, o que o Sereste pode fazer com relação a isso? Né? E assim, aquilo era um caso de Ministério do Trabalho, que a gente não poderia intervir daquela forma, né? E aí a gente orienta a pessoa, mas o que ela está sentindo tem que ser tratado também. E outras pessoas foram atrás dela. Nós atendemos cerca de 9 pessoas desse local, que deve ter no máximo uns 20 funcionários, que é um restaurante. Então, assim, a gente consegue chegar a outras pessoas também. Complicado, né? Pode passar. No caso de trabalhadores empregados, informações poderão ser solicitadas ao empregador, como registros de estudos e levantamentos ambientais, qualitativos ou quantitativos, contidos no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA, feito por exigência da NR9 e obtidos no PCMSO, né, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da NR7. Só que muitas vezes a gente chega nos lugares e não tem nada disso. Ah, tá lá na empresa que faz a minha medicina do trabalho, tá com o médico que é responsável pelos meus funcionários, e a gente não tem acesso. E a gente também não tem, como a gente não é autoridade sanitária, a gente também não pode chegar pedindo tudo. A gente chega como alguém que foi fazer uma atividade educativa, né? Então a gente tem que ir com jeitinho. Já teve um dia que eu fui parar na delegacia por causa de uma investigação. Que a gente foi com a vigilância sanitária, chegou lá, o fiscal sanitário brigou com o dono do restaurante e foi todo mundo para a delegacia. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a Lena tá rindo, mas foi bem difícil. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente chega, fala e pergunta, porque se você não tiver... Porque eu cheguei para fazer meu serviço, mas como a gente não tem a questão do fiscal sanitário, a gente vai com a vigilância sanitária. E eles já tinham um problema lá entre si. O meu serviço foi feito, mas o deles não. E aí acabou que a gente foi envolvido num processo que não tinha nada a ver com o nosso trabalho. Pode passar. Uma vez estabelecida a relação causal ou nexo entre a doença e o trabalho, desempenhado pelo trabalhador ou profissional ou equipe responsável pelo atendimento, deverá assegurar. Isso aí é muito complicado, porque muitas vezes a gente estabelece o nexo, mas a gente não consegue assegurar muitas coisas que esse trabalhador precisa. A gente não consegue afastar esse trabalhador do trabalho, porque quando chega lá, o médico da empresa não aceita o atestado do meu médico. E aí é um problema de médico para médico, com CRM eu não posso intervir, né? Então, assim, são muitos problemas que a gente tem. Às vezes o médico não quer se indispor com a outra empresa, e aí a gente tem bastante problema. A orientação ao trabalhador e seus familiares quanto ao seu problema de saúde e os encaminhamentos. A gente faz a orientação e os encaminhamentos, às vezes com especialista. Mas, infelizmente, os andamentos no SUS não são como nós gostaríamos que fosse. Então, às vezes, a gente demora um ano para marcar um ortopedista com um paciente que precisava daquilo urgente. Então, isso é um ponto negativo. Esse slide ficou errado. Os encaminhamentos necessários para a recuperação da saúde e melhoria da qualidade de vida.
afastamento do trabalho ou da exposição ocupacional, caso a permanência do trabalhador, represente um fator de agravamento do quadro ou retarde melhora, ou naqueles quais as limitações funcionais impeçam o trabalho. Todos, praticamente. Todos deveriam ser afastados, a maioria deveriam ser afastados do trabalho para que aquela doença fosse melhorada ou que ele conseguisse restabelecer a sua condição principal, né? Só que a gente não tem como fazer esse afastamento. Muitas vezes porque não é aceito o atestado, outras vezes porque o trabalhador não quer, porque ele vai perder o ticket de R$1.000 se ele for lá. Aí, se ele apresentar um atestado, ele perde. E a gente não tem como intervir na questão de gerência de dentro da empresa ainda, né? Infelizmente. Pode começar. Aí, o estabelecimento da terapêutica adequada, incluindo os procedimentos de reabilitação. Essa questão a gente até consegue, a gente tem um fisioterapeuta, a gente tem um psicólogo, a gente consegue alguns encaminhamentos, então vai mais tranquilo. E a solicitação da CAT nem sempre. Às vezes o trabalhador já chega com essa CAT preenchida, outras vezes não, a gente tenta fazer, né, o preenchimento da CAT. Às vezes também tem a questão que o trabalhador mente. Ah, eu sofri um acidente, mas aí quando você vai ver, não era bem aquilo que ele estava falando. Então a gente tem que ter um cuidado relacionado a isso. E a notificação, que no nosso caso é o que a gente mais tem que pautar, porque é onde a gente consegue fazer as ações de vigilância à saúde do trabalhador. Notificação à autoridade sanitária por meio dos instrumentos específicos, de acordo com a legislação de saúde, estadual e municipal, viabilizando os procedimentos de vigilância em saúde. Também deve ser comunicada a DRT, e aí em Barbacena a gente não tem, a gente tem uma secretaria lá do Ministério do Trabalho que tem 2 funcionários administrativos. Não, tinha alguns médicos, todos eles foram aposentados, então agora não tem ninguém. Aí a gente tem que expedir um pedido para a DRT de Juiz de Fora, que demora 1 ano para responder. Então aí o trabalhador desiste e quase que a gente também, né? E o sindicato da categoria que o trabalhador pertence. O sindicato a gente até consegue chegar perto quando o sindicato não é da empresa, porque tem essa questão também, que os trabalhadores que estão dentro do sindicato são, como é que eu posso dizer, né? São representantes colocados pela empresa, a empresa, né, meio que compra esses representantes, e aí eles querem saber o que é para a empresa e não o que é para o trabalhador. Aí as nossas dificuldades, né? Apesar da necessidade de CID para o preenchimento da notificação, hoje a gente já consegue fazer conversando com o médico. A gente faz a nossa anamnese, né, Lena? Faz um relatório e conversa com o médico. Uma coisa que eu vou passar ali para baixo, a dificuldade na efetivação do trabalho multidisciplinar e intersetorial. A gente não consegue fazer saúde do trabalhador sem que tenha o trabalho intersetores e o multidisciplinar. Só que igual no nosso caso, eu não tenho trabalho, ninguém lá tirando eu, trabalha mais de 6 horas. Então, muitas vezes, os trabalhadores as pessoas que trabalham no Celeste não se encontram. O médico atende de tarde e o fisioterapeuta 8 horas da manhã. E aí a gente tem essa dificuldade de estabelecer esse trabalho em equipe também, né? E o intersetorial, às vezes a gente tem dificuldade nos encaminhamentos, dificuldade em conversar com as empresas, porque a empresa não deixa a gente entrar, a empresa não quer conversar, e aí a gente também não tem como chegar aonde a gente precisa chegar. A dificuldade nos encaminhamentos para as consultas, que a gente precisa para o estabelecimento do nexo causal, porque em saúde do trabalhador a gente não pode notificar nada sem que seja caso confirmado, a não ser que seja a intoxicação, né? E os acidentes que eles já são claros, né? Acidente de trabalho, então a gente notifica. Mas as doenças, os agravos, a gente só pode notificar caso confirmado. A gente tem uma portaria, que é a portaria do CIA, do Sistema de Informação Ambulatorial, que fala que o enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo pode fazer o estabelecimento do nexo. Inclusive tem lá
o código para ser lançado por causa do recurso, né? Mas a gente fica parado quando chega na questão da notificação por causa do CID. Aí a notificação também de casos confirmados, a gente tinha esperança de poder, porque saiu uma nova portaria em substituição à portaria 104, de ter vindo na outra portaria a notificação de casos suspeitos, mas ao contrário do que a gente pensava, ao invés de vir, tirar. A portaria saiu no dia 6 de junho de 2012 agora, e quando a portaria saiu, não tinha mais os agravos, tinha só intoxicação, acidente de trabalho grave e acidente com material biológico. Dos 10 que a gente tinha, a gente ficou com 3. Aí fez-se um reboliço, né, no meio da saúde do trabalhador, e a semana retrasada fizeram um anexo nessa portaria, voltando com esses outros agravos, com essas outras doenças. Então, é por isso que a gente sempre pauta na questão da subnotificação, da notificação, porque se não tem, daqui a pouco a gente vai tirar tudo mesmo, a gente não vai ter nada, porque ninguém notifica nada, para que tem que ter na lista, né? Essa questão também é complicada. E a dificuldade do estabelecimento de nexo e até mesmo o reconhecimento do trabalhador na atenção primária à saúde e nos outros pontos da rede. Porque muitas vezes o trabalhador chega, principalmente quando é um trabalhador informal, e eles não reconhecem como aquela pessoa tendo sofrido um acidente no trabalho. Vamos supor, às vezes chegou um senhor que estava fazendo uma capina, vamos supor, e às vezes ele é um biscateiro que capina a horta das pessoas, e eles não conseguem ver aquilo como trabalho, né? Não conseguem reconhecer o trabalhador como trabalhador. E por causa do volume de trabalho, às vezes também não consegue estabelecer o nexo. A gente ainda não tem, pelo menos em Barbacena, a gente ainda não tem nexo relacionado ao trabalho estabelecido através dos profissionais da atenção básica e dos outros pontos de rede. Quando encaminham para o Sereste para a gente fechar esse nexo, que é um ponto falho também, que a gente está tentando, através das capacitações, né, com a atenção básica e os outros pontos, fechar essa questão para que a gente consiga fazer também o reconhecimento desse nexo nos outros pontos da rede. E é isso. Helena, você quer falar alguma coisa? A gente tem muita dificuldade, assim, principalmente por causa, o Luiz já levantou para me mandar em bloco. A gente tem muita dificuldade, principalmente por causa do nosso processo de trabalho também, que muitas vezes é dificultado por causa da carga horária, por causa um trabalha assim, o outro trabalha assado, eu posso chegar tarde, o outro não pode, e a gente não encontra. Então a gente tem muita coisa para ser sanada dentro do nosso estabelecimento e fora, como nas questões das outras instituições e dos pontos de rede. Então, assim, mas eu acho que o principal é esse reconhecimento do trabalhador mesmo. E a gente já está conseguindo fazer isso e trabalhar, enxergar que além do médico existem outras possibilidades. Porque esse é o ponto mais complicado. E aí quando você liga, igual outro dia eu notifiquei 3 lerdotes, e foi engraçado que eu notifiquei, aí o médico que estava atendendo me chamou, na mesma hora virou assim, doutor Flávio, não, você notifica esses 3 aqui para mim, eu já notifiquei. Aí ele olhou para mim e disse, já notificou? Eu falei, já notifiquei. Aí ele, tá. Aí eu liguei lá na GRS para passar, né, para referência. Não, Paulo, mas o médico tem que dar o CID, ele tem que notificar. E aí a gente se perde de novo, né? Então, eu acho que tem que ter uma consonância de pensamentos também. Porque se um tentar e o outro não vai adiantar. Pode falar. Obrigada, tá, gente? Muito bem, obrigado, Ana Paula, mais uma vez para a sua contribuição. Agora a gente faz um pequeno intervalo, aí na volta a gente continua com o tema do Nexo e no final a gente faz o debate. Então, nós temos ali umas bolachinhas, uns 15 minutos a gente volta. Até já.
Muito obrigado por prestigiar. Eu fico